Fala pessoal, tudo bem? Por que no Antigo Testamento havia necessidade de matar animais? Eu vou dar essa explicação nesse vídeo, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência. Eu vou explicar passo a passo. O que acontece? No Antigo Testamento, o homem ele não tinha acesso a direto a Deus. O homem ele precisava de um mediador. Existiam mediadores no Antigo Testamento. Existiam os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Sacerdotes eram auxiliares dos sumos sacerdotes. O sumo sacerdote era o líder, né? Que ele levava o sacrifício uma vez ao ano a um local chamado Santo dos Santos. Era o local onde estava a Arca da Aliança. E nesse local era feito um sacrifício uma vez no ano para perdão dos pecados de todo Israel. E sacerdotes eram os auxiliares, eles faziam também os seus sacrifícios e naquela época era necessário derramamento de sangue. Era necessário derramamento de sangue de pombas, de rolinhas, cabritos, bodes, de animais, porque era uma forma de derramamento era uma forma de expiação, era uma forma de perdão dos pecados. Mas não era um perdão perfeito. Era uma expiação temporária e imperfeita. E o que acontece? Quando esse sangue ele era derramado, a pessoa ela tinha um pecado encoberto. Ele tinha um pecado meio que perdoado, mas não de uma forma completa, porque toda hora precisava matar animais. Então, o tempo todo havia a necessidade de sacrifícios, né? E Deus já estava farto desse sistema e a palavra de Deus, né? As profecias falavam que no futuro Deus iria derramar o seu espírito em toda a carne, como o livro de Joel fala, e também algumas profecias falavam que a lei iria estar na tábua do seu coração. E o que acontece? Aquele sistema ele acabou. Cristo ele morreu, ele ressuscitou e ele fez uma grande promessa. Ele falou assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Então no Antigo Testamento havia toda essa necessidade de derramamento de sangues que não eram perfeitos, sangues temporários, porque a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, Cristo ele morreu e ressuscitou. Cristo foi o Cordeiro perfeito. No passado, precisava se matar muitos animais que não tinham perfeição nenhuma, mas o único que precisou, o único sacrifício perfeito foi o de Jesus Cristo, que foi o único sangue perfeito, o sangue carmesim, o sangue perfeito, que ao derramar esse sangue, o véu se rasgou. O véu se rasgou, então o acesso de todos nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, temos acesso direto a Deus. E o que aconteceu? Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele foi como posso falar? Ele foi ascendido ao céu, né? Ele voltou à sua origem, porque o livro de Filipenses, capítulo 2, fala que ele se desfez de toda a sua glória. João, capítulo 1, fala que o Verbo se fez carne, e sem ele nada poderia ser feito, e tudo foi feito por ele. Então toda a criação já estava nele, junto ao Pai. Então ele se esvaziou de toda a sua glória. Deus se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória, nasceu no ventre de Maria, cresceu como homem para ser sacrificado e derramar o sangue dele por todos nós. Então, a partir desse momento do Novo Testamento, não há mais remissão não há mais derramamento de sangue de animais, porque o que era necessário ser feito, ele foi feito por Cristo.
Então o sangue dele é perfeito. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou aos céus e ele fica sentado à destra de Deus, à destra do Pai. Ele tem um trono à destra do Pai. Então hoje temos acesso direto a Deus. No Antigo Testamento haviam sacerdotes, e a Bíblia fala que todo cristão hoje é um sacerdote na terra. No Antigo Testamento falava que tinha um sumo sacerdote, que ele era o mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia hoje fala, em 1 Timóteo 2,5, que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então hoje nós somos sacerdotes perante a Deus, e Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo hoje é o sumo sacerdote. Então, quando hoje oramos, fazemos as nossas petições, nossas orações, oramos diretamente ao Pai, por intermédio do Espírito Santo, que habita dentro de todos nós. Então, essa é uma dúvida tirada, se você estava com dúvidas, tá? E uma outra pergunta também que a pessoa poderia fazer nesse momento seria: mas como eu posso ser salvo, né? A pessoa tem que ter o Espírito Santo habitando em você, o selo da promessa, para o grande dia da redenção. E para ter esse selo da promessa é reconhecer Cristo como único Salvador, é reconhecer a Cristo como o seu Deus, o seu Senhor, reconhecer o sangue dele que foi derramado para te salvar. Então, gente, tirando todas as dúvidas, tá? Se ficou mais alguma dúvida, é só mandar a mensagem no chat e se inscreva no meu canal, gente. Me ajude aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.